Por que o guru não tem que ser aquele que as pessoas vão seguir? Aqueles passos que as pessoas vão tentar repetir e trilhar. Porque cada um aqui tem uma missão única, tem um caminho único e tem todos os processos inerentes à própria vida e todos os conhecimentos de bagagem que cada um traz. São valores únicos dentro do processo, porque se fosse assim e a gente acreditasse nessa figura dentro do processo de contato, a gente estaria muito vulnerável às próprias falhas, às próprias limitações que o ego do ser humano traz. Então, gente, né, alguns aqui já me conhecem, outros me conhecem de vídeo, né, ou a gente nunca teve o prazer nem de se ver virtualmente, mas meu nome é Romeu, sou de Guarapuava, faço parte do grupo Guarapuava 2, faço parte do grupo de expedição e dentro dessa preparação, né, aquilo que o Alexandre me pediu, como deixar fluir, né, a minha intuição, deixar que venha até mim aquilo que era para ser dito na palestra de hoje, porque amanhã vai ser sobre proteção energética. Eu digo hoje a principal mensagem que eu tenho para trazer para vocês é a gente desmistificar a figura das pessoas que fazem o papel de facilitação, o papel de coordenação, justamente em caminhos de espiritualidade, ou o famoso guru, ou porquê dentro de rama que não se acredita na figura do guru. Porque dentro desse propósito de conexão entre nós, com esses seres, tudo aquilo que nos une nessa caminhada de espiritualidade, se a gente cria uma ideia de alguém que não tem falhas, que não passa pelos seus processos internos e que não sabe e não tem, digamos assim, nenhum desafio para transpassar dentro da própria caminhada, a gente vai estar projetando ou só tendo uma interpretação de alguém com uma imagem que a gente traz desde criança do super-herói, daquela pessoa que não tem e não faz nenhuma, que já veio pronta, né? O Neo, o escolhido. Não existe isso. E principalmente, por que isso atrapalha dentro do processo rama dos grupos de contato? Porque a gente fica muito restrito e fica muito vulnerável dentro de um rótulo, dentro de uma classificação ou de uma ideia que as pessoas podem às vezes conferir por alguém que já tem mais experiência, que já vem mais anos do processo. Então, a principal questão aqui é que quando a gente observa o outro ser humano com a possibilidade de atingir seus próprios degraus evolutivos, que pode sempre estar conectado com os demais de uma forma de crescimento conjunto e compartilhado, a gente pode perceber dentro das pessoas que estão em qualquer degrau dessa caminhada, que fazem e enfrentam desafios muito próprios de cada estágio evolutivo. Então, assim, às vezes é fácil a gente conferir, sei lá, o Sisto, Ricardo Gonzalez, o Manuel, pessoas que são referência, que tiveram muito, né, que tiveram o contato já já faz parte das suas histórias, ou outras pessoas que têm grande capacidade de comunicação e de discernimento sobre a questão espiritual, né? Então, assim, por que a figura do guru, ela não deve ser, principalmente agora,
na nossa famosa era de Aquário, por que o guru não tem que ser aquele que as pessoas vão seguir? Aqueles passos que as pessoas vão tentar repetir e trilhar. Porque cada um aqui tem uma missão única, tem um caminho único, e tem todos os processos inerentes à própria vida e todos os conhecimentos de bagagem que cada um traz. São valores únicos dentro do processo, porque se fosse assim e a gente acreditasse nessa figura dentro do processo de contato, a gente estaria muito vulnerável às próprias falhas, às próprias limitações que o ego do ser humano traz. Porque o ego do ser humano é aquilo que ele pensa ser, é aquela imagem construída, é aquela forma como que as pessoas nos veem. E geralmente a forma que as pessoas nos veem não corresponde com a nossa realidade. Por mais que a gente tente sempre trazer um caminho de crescimento, de evolução consciente, a gente tropeça, fere irmãos no processo, no caminho. A gente sempre vai estar muito vulnerável frente às questões da vida se a gente sempre se trabalhar através do individual. Agora o coletivo não. O coletivo tem essa capacidade de trazer a força da união das pessoas, do grupo, de conhecimentos, de perspectivas, para que senão a gente fica restrito aos paradigmas daquela pessoa que muitas vezes lideram os processos ou que está à frente por motivações ou por uma questão de liderança natural. Então, por que o papel do guru ele é tão, digamos assim, mistificado no processo? Porque as pessoas veem de fora aquilo que elas acreditam, a forma com que elas acreditam que a pessoa é. E a forma com que elas acreditam que a pessoa é sempre vai estar encaixada dentro de uma lógica simplista, de uma lógica de perspectiva, de uma lógica de pensamentos com base na construção que a gente pensa que o outro deveria ser. E aqui dentro do processo do contato, a gente também trabalha a questão da mediunidade, da percepção de nossas capacidades sutis, sensoriais. Então tudo isso faz com que a gente também esteja necessariamente, a gente tem que estar sempre observando nosso próprio ego. Porque o ego ele não é algo que precisa ser morto, extinto, condenado. Ele é uma ferramenta natural de sobrevivência. Então essa ferramenta natural de sobrevivência, ela possui seus próprios mecanismos naturais e automáticos. Os nossos muitos impulsos dentro dessa ferramenta do ego fazem parte da nossa caminhada. E faz parte da experiência do ser humano viver também a partir da perspectiva do ego. Mas se a gente só fica restrito àquilo que o ego nos demonstra que deve ser, aquilo que a gente deve fazer, ou como a gente deve se perceber ou perceber os demais, a gente sempre vai estar vivendo o mundo por uma lógica mais individual. Então, na figura do guru, daquele que sabe tudo, tem todos os conhecimentos, que tem respostas para tudo, que sabe dizer o que cada um deve fazer, então seria muito fácil dentro do processo do ser humano. Era só a gente seguir alguém, era só a gente perguntar para esse alguém o que fazer. Então, basicamente, aquilo que os guias sempre passaram ao longo dessa caminhada é que a gente tem que trabalhar com nossas próprias pernas. A gente tem que crescer por nós mesmos. E a gente pode contar com as pessoas que estão ao nosso lado como uma forma de perceber, de ampliar o nosso conhecimento. Porque quando a gente fica restrito a uma percepção, a uma lógica de uma pessoa, é muito fácil em que os paradigmas das pessoas que se encontram à frente de processos relacionados à espiritualidade sejam vistos como verdades absolutas. E essas verdades absolutas, elas só atrapalham dentro do segmento do processo. Quanto mais a gente percebe que, compondo as ideias, compondo a forma de percepção das coisas, da lógica das coisas, a gente se conecta muito mais com uma verdade coletiva. É a própria lógica do livro das vestiduras brancas, aqui para quem
já leu, já tem esse conhecimento que é o processo final e definitivo do ser humano em rama, que é a partir da experiência que cada um resgata sobre sua própria eternidade, a gente consegue compor um grande quebra-cabeça coletivo. Então, cada um tem sua história, cada um tem sua missão, cada um tem seu processo a ser vivido dentro dessa própria encarnação, porque temos karmas particulares, temos pessoas que se conectam, né, dentro da nossa história, que também já vêm de outras existências. Então cada um tem suas próprias particularidades no processo. E se todos seguissem uma só pessoa, ou tentassem trilhar o caminho de outra pessoa, isso poderia servir em determinado momento, uma forma inicial de crescimento. Mas ficaria sempre restrito e limitado a como aquela determinada pessoa vê a vida, como aquela pessoa tem a compreensão do todo. E dentro de todos esses anos de caminhada, a gente pode perceber que o conhecimento se apresenta até a gente na medida que a gente está pronto, que a gente está preparado, que a gente consegue perceber o que fazer com aquilo de uma forma prática na própria vida. Porque o que eu já cansei de ver dentro do processo é pessoas que acumulam uma grande base de informação teórica e não aplicam absolutamente nada na prática. Então são pessoas que viram acumuladores de informação e não fazem com que essa informação se transforme em conhecimento. Conhecimento é prático, conhecimento é objetivo, o conhecimento em si a gente consegue transportar para a nossa própria vida, para a nossa própria realidade, como soluções dentro do nosso próprio processo. Então de nada adianta colecionar todos os volumes de todos os livros que falam sobre o assunto, ou sobre espiritualidade, ou sobre autoconhecimento, se aquilo não atinge aqui, nosso coração, nosso chakra cardíaco. Então, dentro dessa fala que eu preparei para vocês, quando a gente entende que no papel do guru, ou no papel daquele que segue o guru, existe sempre a mesma lógica. Sempre um trabalho de observação e replicar aquilo que a outra pessoa entende, ou como a outra pessoa se porta, ou como a outra pessoa trabalha dentro da própria realidade. E autoconhecimento não tem nada a ver com isso. Autoconhecimento é você se sentir cada vez mais livre para manifestar a sua própria essência aqui na matéria. Todos somos seres espirituais que estão habitando um corpo físico material. Todos nós temos nossa própria trajetória para chegar até aqui. Essa informação é fundamental dentro do próprio processo. Se a gente não consegue entender a diferença dos nossos caminhos, a gente nunca vai conseguir convergir por esse caminho coletivo. Porque sempre a gente vai tentar puxar a corda para aquilo que a gente entende que seja verdade, para aquilo que a gente entende que seja realidade. Então a gente fica sempre restrito naquilo que se encontra dentro dos nossos próprios paradigmas, das próprias situações da nossa vida. Por muito tempo, o papel do guru funcionou. A Era de Peixes basicamente foi isso. Existiram vários grandes avatares que vieram aqui, que nos demonstraram caminhos. E dentro desse processo, existia aquilo que era um fator natural dentro dessa Era de Peixes. Aquele que vem e traz todo o conhecimento. Mas não adianta a gente ficar agora dentro da própria Era de Aquário, que tem suas próprias regras particulares, suas próprias formas diferentes de existir. A própria energia do planeta mudou. Há diferenças em relação ao tempo. Há diferenças em toda a forma do novo processo que vive o ser humano. Então, se a gente fica sempre restrito àquela lógica de trazer ao papel do guru aquilo que ele traga e abra nosso caminho, a gente sempre vai estar vinculado à imagem de um Salvador. E não existe Salvador.
dentro do nosso próprio processo, ou a gente vem, se conhece novamente, se reconhece, se recorda daquilo que verdadeiramente é, não daquilo que pensa ser. Quando a gente sai, dá um passo além daquilo que a gente pensa ser, a gente vai entender que aquilo que a gente é sempre está relacionado dentro do nosso próprio processo natural. Aquilo que a gente faz naturalmente, aquele sentimento natural que a gente ancora, é aquilo que traz aquele fiozinho invisível de conexão com a nossa verdadeira essência. Mas enquanto a gente tenta trilhar o caminho das outras pessoas, a gente sempre vai ter as outras pessoas pensando pela gente, tomando decisões pela gente, sendo sempre aqueles que nos dizem o que fazer. E sempre, por vezes, esse movimento não é conscientemente, não é negativo em essência. Muitas vezes as pessoas querem nos ajudar, nos orientar e trazer a sua própria bagagem para que a gente também possa aprender. Mas se a gente não tiver a capacidade e a percepção que a gente pode aprender com cada um, com todo ser humano vivo, nem que seja aquilo que a gente não deve fazer, mas todo mundo pode nos ensinar um pouco. E se a gente não se sente mais aquela criança, aquele aluno de terceira série do primário, aquele aluno que está com sendo um quadro em branco para todo aprendizado que a vida pode nos trazer, e a gente se tornar cada vez mais rígido dentro das nossos próprios conhecimentos, dentro das nossas próprias visões do todo, sempre a gente vai estar um passo atrás daquilo que a gente podia ser dentro do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, dentro da experiência que eu tenho, é uma coisa extremamente prática. O autoconhecimento é você se recordar quem você realmente é. E sendo quem a gente realmente é, tem toda uma história envolvida em até como a gente chegou a esse planeta. Como que a gente veio até aqui. Por que a gente encarnou nesse espaço. Por que estamos vivendo essa experiência material. É importante que cada um saiba que somos seres únicos. Somos seres muito singulares. E essa singularidade é o que dá o tom do Projeto Terra. É o que dá o tom da nossa própria existência aqui, enquanto seres encarnados. Porque se a gente percebe aquilo que a gente é, não passa por algo que a gente vai aprender com outra pessoa. O nosso caminho deve ser encontrado por nós mesmos. Cada um pode vir de qualquer linha espiritual. Todas podem convergir. Todas podem ser uma fonte de conhecimento, de inspiração, de ritualística, mas a gente tem que entender que se ficamos limitados a uma perspectiva da realidade, a gente perde muito o alcance do nosso campo de visão. Então é importante que a gente saiba que existe sim uma necessidade de a gente aprender com outras pessoas, que a gente possa trazer determinados conhecimentos para a nossa vida e trabalhar eles na prática. Mas sempre quem tem que ter a palavra final dentro daquilo que faz sentido para si, somos nós mesmos. Aquilo que faz sentido para cada um vem de uma lógica única dentro da própria caminhada da pessoa. Se a gente espera ou força que as outras pessoas vejam a realidade da forma com que a gente vê, a gente fica muito restrito à visão que o outro tem sobre todo o processo. E a gente já se deparou com N situações, com N grupos, com várias pessoas, com o entendimento de que querem aprender dentro do processo como se conectar com os guias, sobre nome cósmico, sobre cristais, sobre autocontrole, sobre expedições. Mas dentro do processo, em qualquer coisa que a gente faça, deve sempre ter uma lógica que faça sentido para o nosso coração. O fiel da balança sempre tem que ser a nossa intuição,
sempre tem que ser o nosso sentir. Se a gente fica restrito à visão ou à perspectiva dos outros, sempre a gente vai se sentir limitado dentro do processo. Porque se a gente coloca todo o potencial no outro, a gente sempre vai achar que não consegue. A gente sempre vai achar que não é capaz. A gente sempre vai estar limitado na forma de trabalho e de entendimento. Então, quando a gente percebe que o potencial que a gente reconhece no outro também está dentro de nós, a gente pode sim observar determinados passos e se inspirar para que a gente também comece a caminhar. Então, se todo ser humano fosse seguidor, né, o mundo já chegou ao ponto limite de onde esse processo representa. Já vieram muitos mestres. A gente não precisa mais de mestres. A gente não precisa mais de seres que venham aqui e demonstrem todo o caminho. Toda a base de conhecimento que precisava ser passado ao ser humano já existe. Nós temos o papel de, a partir de toda essa pluralidade de conhecimentos, que a gente possa trazer a nossa própria perspectiva e encontrar o nosso caminho. Muitas vezes a gente já escolhe as nossas missões antes de encarnar. Muitas vezes a gente veio para esse planeta com missões e propósitos. E quando a gente consegue compreender isso, peça por peça, cada prática, cada meditação, e a gente vai compondo todo esse quebra-cabeça da nossa existência, a gente pode sim chegar a entender qual que é a nossa real identidade. A gente entende sobre o resgate cósmico. O que é o resgate cósmico? É o entendimento de quem somos, do que viemos fazer aqui e que para onde que a gente vai voltar depois que toda essa experiência for concluída. Mas para a gente concluir essa experiência, é necessário que a gente tenha esse resgate. É necessário que a gente saiba quem a gente foi. É necessário que a gente tenha essa capacidade e essa percepção que a partir do momento que a gente se reconhece novamente, toda a nossa força, enquanto seres físicos e espirituais que somos, possam ser canalizados nesse propósito e nesse objetivo. Forma com que o outro vê o mundo e baseie a nossa realidade nesse cenário subjetivo, que é a mente do ser humano, sempre, invariavelmente, existirá o tropeço. O tropeço faz parte da caminhada, a gente pode cair, pode se levantar. Mas aonde que se encontra o processo? Em encontrar e resgatar o próprio caminho. Existe uma possibilidade única, enquanto seres encarnados, de viver essa experiência do Projeto Terra. Muitas vezes não temos essa visão do importante papel que tem o ser humano frente a toda essa dinâmica do nosso universo local. Mas o papel que o ser humano tem aqui faz parte de um interesse, de uma observação de inúmeros seres em relação à nossa galáxia, ao conjunto de galáxias que tem ao nosso redor. Porque aqui o nível de dificuldade dentro do processo é muito maior. Aqui é muito diferente do que aconteceu com o processo dos outros mundos, que foram um ensinando o outro através de uma lógica linear e cartesiana e ficaram restritos dentro do próprio processo de evolução. Isso aqui foi construído para que o processo do ser humano fosse muito mais intenso, muito mais profundo. E quando a gente entende isso, a gente para de tentar sempre se diminuir frente às situações, às realidades, e pode encontrar nosso verdadeiro tamanho, nosso verdadeiro papel, aquilo que a gente veio aqui para realizar. Não sei se vocês conhecem um termo chamado mônada, que vem a ser o resgate da nossa verdadeira identidade, em um outro nível, em uma outra dimensão de consciência. Então, quando a gente tem
possibilidade de levantar um pouquinho o véu, olhar quem somos, nem que seja por um microsegundo. Esse conhecimento vai fazer diferença na nossa realidade. Esse conhecimento vai fazer com que o nosso caminho se abra de forma natural. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que se a gente se encontra aonde deve estar, o caminho se abre, as portas se abrem, a realidade se abre para ele. Aonde a gente não deve estar, as portas se fecham, fica mais difícil. Por mais que a gente fique tentando dar murro em ponta de faca, não importa quantas vezes. Porque a gente veio aqui para experienciar, através do nosso livre-arbítrio, aquilo que a gente deve viver e as escolhas que a gente tem que fazer dentro do próprio processo. Então, o papel do guru, nesse caso, já foi importante lá atrás. Já faz parte do passado do ser humano. Já ficou restrito lá na era de peixes. Aqui, podemos caminhar juntos, mas cada um deve encontrar seu próprio caminho. Estamos aqui hoje, né, nesse encontro de Rama, dos grupos de Minas e tudo mais. Mas se a nossa visão ficar restrita sempre a todos os dogmas de Rama, a todas as formas com que todos os livros do Sisto, do Charlie, do Ricardo Gonzalez, do Manuel, e não ter a nossa própria visão do processo, a gente vai se encontrar, vai se deparar com limitações. Porque a realidade de cada um é diferente, a perspectiva de cada um é diferente. E se existir rigidez dentro do processo, os paradigmas vão comandar. E a gente está aqui para se conhecer cada vez mais. A gente está aqui para se liberar dessas cargas, para se liberar desses paradigmas, para se sentir cada vez mais livre, para expressar quem somos em essência. Quanto mais a gente se desapega daquilo que a gente pensa ser, mais livre vai ser o nosso próprio caminho. Menos restrito vai ficar a nossa perspectiva da realidade. Então, quando a gente tem a capacidade de encontrar, se reconhecer enquanto mônada, enquanto ser, qual é, né, a verdadeira história que nos trouxe até aqui, o que a gente veio fazer aqui, é a única forma que a gente pode conseguir se entender, resolver e voltar para casa. Porque esse aqui se transformou em um grande mundo de experiências, de vivências, de aperfeiçoamento do ser. O Projeto Terra tem a ver com o reencontro do ser com o universo espiritual, onde a gente consiga desenvolver a nossa espiritualidade na prática, no dia a dia, nas ações com as pessoas. Não somente quando a gente se encontra em um evento ou em uma situação que a gente vai meditar e vai ficar ali zen, tranquilo, mas quando a gente se depara com os verdadeiros processos da nossa vida, quando a gente se depara com aquilo que nos tira totalmente da zona de conforto. E é nessas horas que a realidade vai nos mostrar aquilo que a gente precisa entender. Se a gente se sente vítima das circunstâncias, a gente nunca vai caminhar. Somos responsáveis pela própria realidade que criamos. Mas dentro dessa perspectiva, se o mundo nos traz de volta uma grande bomba, um grande problema, uma situação que nos mexa com nossos medos, com o nosso ego, com as situações da nossa vida, ali está um momento único em que a gente pode dar um passo à frente, mas não baseado naquilo que a gente pensa ser, e sim no resgate daquilo que a gente é de fato, em essência. Então, quanto mais a gente vai se liberando de todos esses preconceitos, de todos esses paradigmas, de todas essas cargas que a gente carrega, daquele que as pessoas próximas, de como elas nos veem, sempre trazendo de volta aquele personagem que repete todas as situações e chega sempre ao mesmo lugar. A gente veio aqui para outra coisa, para outra realidade, para outra situação. E quanto mais livres estivermos, mais a gente vai
conseguir enxergar aquilo que é, de fato, o nosso caminho. Porque o caminho pode ser trilhado em conjunto até determinado momento, mas vai chegar uma hora que a própria vida vai nos trazer aquilo que é nosso de ser vivido. E não adianta a gente se sentir preso com o nosso próprio processo. Não adianta a gente se sentir diminuído frente às batalhas da vida, sem ter o conhecimento daquilo que faz realmente sentido para cada um. Porque, por mais que, vou dar um exemplo, né? Eu e o René, a gente começou junto em toda essa caminhada. E a partir da abundância de perspectivas que a gente tem, da diferença das perspectivas que a gente trabalha muito bem junto durante todos esses anos. Não porque somos iguais, mas sim porque aceitamos as nossas diferenças. E entendemos as nossas diferenças, inclusive as nossas limitações. Porque ninguém vai chegar lá acertando 100% em todas as etapas. Ninguém vai chegar lá. Mas quando a gente tem a perspectiva e a capacidade de aperfeiçoar o nosso conhecimento, de crescer enquanto indivíduos, enquanto seres, e se conectar num estado de amor profundo, que é verdadeiramente aquilo que é o papel fundamental do ser humano, aí sim a gente consegue se conectar coração a coração, e juntos a gente vai fazer a grande diferença dentro dessa realidade. Mas enquanto a gente se sentir limitado, perseguido, vulnerável, assustado com os nossos próprios medos, sempre a gente vai trazer dentro desse oceano de possibilidades aquilo que a gente não quer viver. Então, como dentro de tudo isso que a gente entende por conhecimentos, por perspectivas, por situações que nos trouxeram até esse aqui e agora, como trazer a verdadeira essência, a expressão da verdadeira essência? Porque desde pequeno a gente escuta como a gente deve ser. Desde pequeno a gente escuta como a gente deve se portar. Desde pequeno a gente escuta e tentam nos classificar. E só através dessa libertação do ser humano sobre suas próprias limitações e perspectivas, sobre os paradigmas que a gente carrega de forma ancestral, através da criação dos nossos pais, escola e tudo aquilo que traz de responsabilidade na nossa vida adulta, é importante que a gente possa sempre se sentir aquela criança que brinca perante a vida, tirando todo o peso, tirando toda a carga, tirando todo o preconceito que as crianças não têm. A gente cria ao longo da vida todas as estruturas e as rigidezes que nos fazem nos sentir cada vez mais vulneráveis. Então aqui juntos a gente tem uma possibilidade única de trazer um pouquinho da bagagem que cada um tem aqui para somar dentro do nosso próprio processo. E quando a gente entende esse néctar, esse ouro daquilo que cada um pode contribuir dentro da nossa própria jornada, é ali que o caminhar vai se apresentar, é ali que a gente vai evoluir em termos de consciência, como seres que realmente se importam com o próximo, com o ser humano, e vão contribuir para uma mudança de consciência coletiva. O tal salto quântico, a massa crítica de consciência que a humanidade deve experienciar. Então, essa é a minha mensagem final dentro dessa fala. Encontrem-se. Encontrem o próprio caminho. Deixe que tudo aquilo que veio de crenças e de necessidade de seguir alguém faça parte do passado. Entendam o que vocês podem aprender com cada um, mas encontrem o próprio caminho. E encontrem quem são, o que vieram fazer aqui. E ali vai ser a grande possibilidade da volta para casa. Muita gratidão aí pela atenção.